Olá, seja muito bem-vindo à terceira temporada do Clube do Livro, aqui no canal Muita Brisa, comigo, Anita Borges. Vem chegando, tucuru. Vem chegando que a gente vai começar mais uma temporada especial Clube do Livro aqui no canal. E eu tô muito feliz porque quem me ajudou a escolher esse próximo livro foram vocês, membros e membras lindos e lindas e lindos desse canal. Fiz uma enquete pra vocês votarem em 2 livros. Um era, no caso, Evocando Espíritos, e o outro era Objetos Sobrenaturais. Vocês votaram, clicaram um monte lá e escolheram, que rufem os tambores, vamos escolher. Escolher não, que vocês já escolheram no caso. Objetos assombrados não, Objetos Sobrenaturais. Eu estava ansiosíssima pra ler esse livro aqui com vocês. Eu nunca li esse livro, tá? Tava muito ansiosa pra começar a ler. Deixei ele separadinho aqui quando a gente começou a fazer o Clube do Livro. Eu falei, cara, esse livro precisa entrar na fila. Quero muito ler junto com a galera, porque vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. A gente vai começar com o melhor. Bonecas e objetos demoníacos. Quem tá feliz, deixa o like, se inscreve no canal também. E quem tá com medo, também deixa o like, também se inscreve no canal. O nome completo desse livro é Objetos Sobrenaturais, Histórias Reais e Artefatos Sombrios. A segunda temporada e a primeira temporada já está toda disponível para vocês aqui no canal, tá bom, amados? O primeiro capítulo, na verdade, eu não estou no primeiro capítulo, eu vou começar no segundo capítulo, que já entra em já são as bonecas e os objetos demoníacos. O primeiro capítulo é o Realidade Fantasma, mas não vamos entrar nele por enquanto. Vamos começar com as bonecas. Elas, sim, porque a gente vai passar por Annabelle, aquela maravilhosa senhora que a gente gosta, que tá aqui desse lado aqui, ó, Annabelle. Vai também ter Robert the Doll, o boneco Robert de Key West, e mais um monte de coisa. Que assim, tem novidade vindo por aí do boneco de Key West, boneco Robert, porque assim, a gente vai visitar o boneco Robert. Joguei aí pra vocês. Quem tem o livro e quiser acompanhar, estou na página 39. Olha, vou até mostrar, olha que bonito. Vamos começar. Ai, tô com medo. Aquelas. As bonecas que não conseguimos afastar geram um mistério, porque, para muitos adultos, elas são combustível de pesadelo. Ainda que coloquemos roupas nelas, arrastemos elas para lá e para cá quando somos crianças, para depois as enfiar em um armário e desejar que apenas sumam, essas bonecas deixaram uma impressão indelével em nossas vidas. Indelével. As pessoas que costumam se sentir atraídas e repelidas por bonecas, em especial bonecas sobrenaturais, é pelo o que elas simbolizam. Quando a boneca é sobrenatural, frequentemente envolve a morte de uma criança. E, visto que muitas pessoas são impelidas a proteger e a cuidar de crianças, a morte prematura de uma delas deixa a história trágica. O que fica para trás são os brinquedos que seguraram nas mãozinhas ou que ficaram de vigia na mesa de cabeceira, descartados e esquecidos depois que a criança se foi. Além disso, alguns brinquedos podem não ser esquecidos pelos donos originais, que decidiram seguir em frente com eles a tiracolo. Além do medo que muitos adultos sentem de pequenos mímicos loucos, brinquedos estão na lista de itens assombrados. Será que é porque atribuímos inocência aos objetos? O que faz ainda mais alarmante quando, de repente, interagem conosco depois de anos abandonados na estante? O que pode transformar um brinquedo adorado em algo temível? Dê uma última conferida no quarto do seu filho, porque eu acho que aquele ursinho de pelúcia estava olhando torto pra você. Nossa! Olha aqui, ó. Tem uma foto, vou mostrar pra vocês essa imagem. Uma coleção de bonecas, talvez uma delas seja assombrada, cortesia da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Vamos ver, vou mostrar pra vocês aqui. Olha só. Agora quero ver se vocês acham que uma delas será que tá assombrada. Olha só, rapaz. Dá um certo medinho. Nossa, olha essa aqui. Essa aqui, ó. Olha isso aqui.
Para, você tá doido? Nem pisca as bonecas direito. O que tá escrito? Tem um quadrinho aqui. O que tá escrito aqui em cima? Deixa eu ver, peraí. Grandmothers always have time. Avós sempre tem tempo. Bom, depois desse dizer maravilhoso, vamos começar aqui com o primeiro caso de boneca assombrada. Um sussurro em minha alma. Para Beth, escritora de Eureka Springs, Arkansas, sua experiência com brinquedo sobrenatural foi reconfortante. Reconfortante? Depois de comprar o enfeite para o topo de doces e bolos do Scooby-Doo com um coração que acendia para acrescentar à coleção de memorabilia do personagem, o que é isso? 12 anos atrás, ela confirmou que o amor nunca está longe demais. No ano em que o evento aconteceu, estava muito apegada emocionalmente à minha coleção do Scooby-Doo, e o enfeite para doces estava na prateleira de trás da minha mesa. Na semana antes do aniversário do falecimento do meu pai, uma amiga e eu falávamos dele. Ela me perguntou se, depois de 20 anos, ainda sentia sua falta. Respondi com desembaraço, um não, mas depois, naquela mesma noite, chorei e disse em voz alta para o meu pai que ainda sentia falta dele. Contou. Alguns dias antes do aniversário, percebi que o coração do enfeite acendeu. Eu o desliguei e achei que o interruptor devia ter batido na prateleira e acendido. No dia seguinte, entrei no escritório de casa e o enfeite de topo estava aceso de novo. Levei o colecionável para o meu marido no outro cômodo, que o examinou, tirou as pilhas, olhou os contatos metálicos e disse que parecia tudo certo. E, sem as pilhas, não acenderia mais. Voltei a colocá-lo na prateleira. Naquela noite, fui até o escritório para pegar alguma coisa e lá estava o enfeite aceso. Fiquei surtada, então pedi ao meu marido que visse também. Ele voltou do escritório e confirmou não haver pilha alguma nele, mas o coração ainda brilhava. Voltei a colocá-lo na prateleira e o coração ficou aceso o dia seguinte inteiro, o dia do aniversário, e senti a presença reconfortante na sala. Acredito que era o meu pai em contato comigo para avisar que estava tudo bem. O brilho parou naquela noite. Cara! Embora Beth havia vivido outros fenômenos na casa, como ouvir chamarem seu nome, nunca testemunhou o coração aceso outra vez. E acredita que o enfeite foi o escolhido para entrar em contato no momento em que precisava muito de conforto. Desde então, notou atividades paranormais recorrentes na semana próxima ao aniversário da morte do pai. Essa não foi a primeira vez que seu pai fez sua presença ser notada pela família. Beth relatou que a fotografia dele voava da parte de trás da prateleira na sala de estar da família. Ela sentiu que a mãe tinha a sensação de que ele queria que seguissem suas vidas. Depois de guardar a fotografia, os fenômenos pararam. Beth viveu ainda mais atividades paranormais depois da morte do irmão em 2002 e admitiu que pode ser um pouquinho sensitiva ao mundo espiritual. Abre aspas. Tive muitos fenômenos na vida em que senti algo antes que a coisa acontecesse, como um sussurro na alma. Nossa! Rapaziada. O próximo caso se chama A Enchanted Doll Forest. Porque é o nome da empresa, por isso que tá em inglês. Para a empresária Susana Kraus Mancuso, da Enchanted Doll Forest, norte do estado de Nova York, o súbito encontro com o paranormal teve o seu preço. Ao abrir sua loja de bonecas em março de 2012, se juntou a outros vendedores de antiguidade que compartilhavam as dependências reformadas de uma fazenda de gado leiteiro do século XIX. Depois de se acomodar no espaço, Suzane notou algumas coisinhas. Abre aspas. A princípio foram coisas simples, como objetos que trocavam de lugar ou desapareciam. E então passei a ouvir meu nome, lâmpadas queimavam e o rádio ligava e desligava diversas vezes ao longo do dia. Mas o que me fez mesmo chamar a equipe de paranormais foi quando minha colega de trabalho se levantou
levantou para ir até o carro. Assim que atravessou a soleira para sair, o rádio ligou. Quando voltou pela porta, desligou. Meu queixo caiu e eu fiquei chocada. Soube que não estávamos sozinhas ali. Seu negócio foi impulsionado pelo fluxo contínuo de bonecas de vendas de garagem, do eBay e de outros leilões, embora algumas delas fossem apenas deixadas por lá. Suzane Mancuso acredita que a junção dessas bonecas todas na loja realmente agitou as coisas. Ela manteve um diário com as suspeitas de atividades paranormais e viu um padrão se formar. Em algumas manhãs, chegava a encontrar determinadas bonecas espalhadas no chão ou empilhadas exatamente no mesmo lugar, o centro da loja. E, em 2 ocasiões, encontrou bonecas sem cabeças. Cara, depois dessas coisas ela começou a anotar, ela começou a fazer um diário do paranormal. Um diário do paranormal! Vocês acham da hora? Vocês fariam mesmo? Eu acho que eu comecei a... Será? Porque eu vou começar a dar atenção pra isso? Talvez não, eu não ia começar a anotar não, eu não. Enquanto trabalhava, com frequência sentia-se observada e também era assombrada pelo barulho de vidro quebrando, bem como risos desencarnados atrás de si. Mancuso não conseguia explicar nenhuma dessas atividades. Em maio de 2012, no entanto, descreveu um evento que indicava com clareza que queriam chamar sua atenção. Abre aspas. Estava limpando o chão certo dia com um aspirador de pó. Encontrei um rato morto no chão. Então levei ele pra fora e joguei por cima da cerca. Amiga. Não. Você vai pegar um saco plástico preto, pega esse rato, enfia esse rato dentro do saco, amarra bem e joga no lixo lá fora. Não vai... Coitada da pessoa que tá do outro lado da cerca, levou uma ratada morta na cara. Nossa senhora, essa vai ser a palavra final, ratada morta na cara, gente, porque pelo amor de Deus, coitada, mano, da pessoa. Agora eu já entendi por que tava assombrando ela, porque a menina jogou o rato morto pro outro lado. 10 minutos depois, encontrei o mesmo rato morto no mesmo lugar. É óbvio, mano. Por que você jogou? Eu joguei ele de novo por cima da cerca. 10 minutos depois, encontrei uma pinha no mesmo lugar em que encontrei o rato, contou. Amada, para de jogar o rato morto na casa dos outros. Para! No verão de 2012, Mancuso tinha se cansado de bonecas errantes e caixinhas de música que tocavam sem que mão alguma desse corda nelas. Um ursinho de camiseta azul era a vítima recorrente de lançamentos ao redor da loja. Em julho, jogou ele fora com a caixinha de música e achava que a assombração fosse parar, mas àquela altura sabia que precisava de ajuda. Então, entrou em contato com 2 equipes locais de paranormais para investigar o local e a atividade pareceu aumentar depois que as equipes foram embora. Bonecas de voodoo foram encontradas no chão depois de, abre aspas, arrancadas da parede, e as pilhas de bonecas eram cada vez mais frequentes. No seu diário de atividades paranormais, listou 2 bonecas recém-adquiridas que choravam sozinhas enquanto as outras voavam pela loja e ela apenas assistia. Mancuso então transferiu sua loja para um novo local. As bonecas seguem ativas, mas não na mesma medida. Por ser vendedora, o negócio de Mancuso depende da sua honestidade com os clientes. As bonecas que apresentam mais atividade são descritas como sobrenaturais e também ela avisa aos clientes compradores da boneca que poderiam embarcar em uma experiência turbulenta. Eu tenho certeza que deve ter um monte de gente que compraria. Você compraria? Comenta aqui embaixo. Ela descobriu que colecionadores de itens sobrenaturais ficam ansiosos para saber mais de suas experiências e pagarão qualquer coisa para ter uma boneca sobrenatural em casa. Aí, ó, que a gente tá falando aí. Nós. Atualmente, porém, Mancuso não quer mais saber das bonecas assombradas. Com tamanho reduzido, mas ainda aberta, acredita que a atividade paranormal arruinou seus negócios. Abre aspas. Não recomendo objetos sobrenaturais a ninguém e se prepare para lidar com essas coisas depois, disse. Fecha aspas. Ixi.
Eu vou mostrar quem é. Ó quem chegou. Ela mesma. Annabeth, a perfect doll for a dollhouse. Ao passar diante de um antiquário, em 1970, a mãe de Donna não resistiu e comprou a enorme boneca de pano com olhos de botões redondos de presente de aniversário para a filha universitária. Donna adorou a boneca e a exibia em lugar de destaque no quarto do apartamento que dividia com a amiga, Andy, estudante de enfermagem. Dias mais tarde, as mulheres perceberam algo estranho. Depois de arrumar a cama cada manhã, Donna colocava a boneca, de pernas esticadas para a frente, braços junto ao corpo, em cima da cama. Porém, quando voltava à noite, as pernas e os braços estavam em posições diferentes, cruzados ou dobrados no colo. 1 ou 2 semanas se passaram e todo dia a boneca mudava de posição. Donna testou a boneca e deixou de propósito os membros cruzados para ver como estariam quando voltasse. Não apenas a encontrou de braços e pernas descruzados, como a boneca jazia curvada ou caída de lado. Logo, as amigas descobriram que a boneca escapulia para a sala da frente. Eu adoro essas. Escapulia, ou escapuliu. Ao voltarem para casa certa noite, Donna e Andy a encontraram sentada na cadeira, perto da porta da frente, ajoelhada. Em outras ocasiões, estava sentada no sofá. A boneca começou a deixar bilhetes pelo apartamento. Escritos a lápis em papel manteiga, materiais que não tinham na casa, descobriu mensagens implorando ajuda. Nos ajude e ajudem-lo, rabiscados em caligrafia infantil, na horizontal, no papel amarelado. Acharam que as travessuras da boneca eram peças pregadas por alguém com acesso ao apartamento. Donna e Andy marcaram as portas e janelas para rastrear o intruso. Sem nunca encontrar evidências de alguém ter entrado no apartamento, elas começaram a se assustar. Certa noite, acharam sangue nas costas da mão macia de pano da boneca e outras 3 gotas de sangue no peito. Elas contataram uma médium para explicar os acontecimentos estranhos com a boneca. A vidente lhes disse que uma criança havia morrido na propriedade. Annabelle Higgins, 7 anos. A menina gostava da boneca de pano e sentia que as estudantes eram capazes de se identificar com ela, continuou a vidente. Então ela possuía a boneca para ficar perto das duas. As mulheres passaram a chamar a boneca de Annabelle dali em diante e tratavam o brinquedo inexpressivo como se fosse uma criança. Para elas, não era mais um brinquedo, e sim uma criança que precisava de amor. Lou, amigo de Andy e Donna, nunca se sentiu confortável perto da boneca. Embora não conseguisse explicar por que preferia ficar longe de Annabelle, deveria ter aceitado seus instintos. Certo dia, Lou cochilou no sofá da sala da frente e sonhou com a boneca. Ao sentir que acordava, olhou em volta do cômodo e viu Annabelle a seus pés. A boneca escalou suas pernas e avançou pelo peito até alcançar o pescoço. No sonho, viu os braços macios tocarem os 2 lados da sua garganta e sentiu o pavor de ser estrangulado pela boneca de pano. Ao acordar apavorado, soube que a boneca tinha de ir embora. Mais tarde, enquanto se preparavam para uma viagem no dia seguinte, Lou ficou sozinho no apartamento com Andy. Ao ouvir os ruídos no quarto de Donna, suspeitou que afinal apanhariam o que quer que brincasse com a boneca e descobririam quem estava por trás dos truques. Ele abriu a porta do quarto sem fazer barulho e não viu nada fora do lugar. A não ser que, ao invés de estar no lugar de costume, em cima da cama, Annabelle estava jogada, amarrotada no canto. À medida que avançava para dentro do quarto e chegava mais perto da boneca, sentiu a presença sombria atrás de si. Lou girou para encarar o agressor, mas caiu no chão. No mesmo instante, Andy entrou e encontrou o amigo sangrando. Ao afastar a camisa de Lou, viu 7 marcas como de garras no peito dele. Os arranhões ardiam como fogo na carne. O mais extraordinário foi que os ferimentos se curaram por completo após 1 ou 2 dias, mas eles sabiam que precisavam de ajuda para lidar com o que tivesse possuído a boneca.
Donna procurou a igreja episcopal local, que sugeriu contatar Ed e Lorraine Warren, fundadores da Sociedade para Pesquisas Psíquicas da Nova Inglaterra. Ed, demonologista, e Lorraine, médium sensitiva, ficaram intrigados com o caso. Depois de discutirem a história com Donna e Andy, os Warren concluíram que Annabelle estava possuída por um demônio e não era uma simples assombração. Acreditavam que aquilo no controle da boneca manipulou as emoções das garotas ao lhes dizer, pela médium, que era um espírito de criança preso ali e ofereceu assim ao demônio a maneira de entrar no apartamento. Ao perceber que Donna e Andy estavam em perigo, os Warren se ofereceram para tirar a boneca do apartamento. No caminho de casa, os Warren tiveram uma rusga com a passageira. Rusga. Quem já teve uma rusga aí, comenta, gente. O carro engasgava e puxava nas curvas, colocando a viagem em perigo. Por fim, Ed Warren tirou o frasco de água benta da maleta e aspergiu quantidade generosa na boneca possuída no banco de trás. Então, o resto da viagem de volta foi tranquila. Em casa, puseram Annabelle sentada na cadeira ao lado da mesa de Ed, embora que ele relatasse que a boneca com frequência se mudava para cômodos diferentes, até mesmo levitou nos primeiros dias no novo endereço. Um armário especial foi construído para a boneca e ela foi transferida para o Museu do Oculto, o Museu Ocultista dos Warren, onde permanece quieta desde então. Mas será mesmo? No caso, agora a gente já sabe que ela já saiu várias vezes, está fazendo tour, e é isso aí, né, galera? A gente vai visitar lá também. A boneca pode ser considerada culpada pela morte de um visitante do museu. Depois de ouvir as histórias das experiências de Lou com Annabelle, um jovem provocou a boneca, bateu no armário e pediu para ser arranhado. Escoltado para fora do museu com um aviso de que devia respeitar o que não entendia, o visitante e a namorada subiram na moto e foram para casa. Pouco depois de deixar o museu ocultista, o jovem foi vítima de acidente. A moto saiu da estrada e se chocou contra uma árvore, matando-o na hora. Próximo caso. Gente, aqui tá. Esse não vou comentar tanto da Annabelle, porque a gente já sabe da história. Então não vou comentar tanto. O próximo caso é a boneca de rosto quebrado, a Mandy. Museus são lugares sinistros. Cada um dos objetos no museu tem sua história, que muitos de nós jamais vamos saber. Curadores não gostam de termos como sobrenatural ou possuído para falar de alguns artefatos das coleções. Mas coisas estranhas acontecem à noite, quando as portas são trancadas e os itens deixados sozinhos com suas lembranças. Trancados nos expositores, alguns objetos permanecem ali para sua proteção, ou talvez para nossa. Miranda, mais conhecida como Mandy, chegou ao Questel and District Museum and Archives, na Colômbia Britânica, em 1991. Doada por uma mulher que achou que o museu seria mais apto para cuidar da boneca de porcelana dos anos 20, Mandy chegou à antiga curadora Ruth Stubbs. Em artigo no Quesnel Advocate, Ruth recorda que a doadora lhe contou que Mandy pertencia à sua avó, mas não queria que a filha brincasse com ela, pois a boneca estava se desmantelando. E mais, desde que a boneca passara às mãos da doadora, esquisitices começaram a ocorrer em sua casa. Janelas fechadas instantes antes apareciam abertas e ouvia-se um bebê chorar no porão. Nossa, esse é sinistrão, né? Mas ao ir até lá, ela se deparava com o uivo do vento através de outra janela aberta e nenhuma criança para consolar. A inquietação de Ruth ao aceitar o brinquedo foi apenas um pequeno indício do que estava por vir. O corpo macio da boneca estava rasgado e o vestido imundo, mas os funcionários do museu recebiam sempre itens a reparar ou limpar. O que os incomodava era o rosto de Mandy. Rachaduras enormes marcavam a feição, desciam da tâmpora e atravessavam o olho e as bochechas. Ela se parecia mais com uma criança espancada do que com uma boneca benquista. Que horror! Que horror! Outrora bonita, Mandy não envelhecia bem, com a tinta descascada e olhos um tanto salientes, o que lhe emprestava aparência agourenta, nova palavra para nós. Era rotina fotografar a boneca em vários ângulos e posições.
A fotógrafa e o namorado se sentiram inquietos enquanto Mandy estivera no cômodo com eles, mas não sabiam explicar o motivo. No dia seguinte, entraram no laboratório de fotografia e encontraram lápis e canetas espalhados pelo chão, como se, de acordo com Ruth, abre aspas, uma criança tivesse dado chilique, fecha aspas. A fotógrafa também relatou ouvir suspiros altos atrás de si no laboratório e pular de susto quando alguma coisa caiu da prateleira. Ao que parecia, Mandy não gostou de ser fotografada. Houve problemas com outros funcionários após a chegada de Mandy. Materiais de escritórios desapareciam e passos ecoavam no edifício quando sabiam estar sozinhos. Embora não se assustassem com facilidade, os funcionários ficariam de olho na boneca bebê para ver qual seria seu próximo truque. Sem área de exposição no museu pronta para Mandy, a boneca foi posta sentada em expositor improvisado na entrada. Visitantes do edifício eram cumprimentados por seu rosto um tanto desagradável. Tinham a impressão de que os olhos da boneca os seguiam ao redor da sala ou sentiam-se tristes. Algumas pessoas afirmavam que a cabeça e os dedos de Mandy se mexiam e os olhos envelhecidos piscavam conforme os visitantes se afastavam da boneca de rosto quebrado. Mais tarde foi... Mas por que vai deixar na frente ali, ó? É pra clickbait, pra pessoa entrar no museu? Mais tarde foi transferida para outra parte do museu, mas não perto de outras bonecas, pois os funcionários sussurravam entre si que ela poderia danificá-las. Ela foi culpada pela onda de desaparecimentos de artefatos e também por alguns lanchinhos que apareciam em lugares diferentes de onde estavam. Ruth contatou a doadora da pequena encrenqueira. Descobriu que depois de se livrar da boneca e voltar para casa, a mulher não ouviu mais o bebê no porão, nem sentiu qualquer brisa em casa, porque Mandy queria tomar a fresca. Tomar a fresca. Gostei, hoje eu quero tomar a fresca. Hoje, celebridade, olha só, a Mandy é uma celebridade. Mandy já apareceu em programas de televisão que esperam um aceno ou flagra de giro de cabeça. O museu convida os visitantes a tirarem suas próprias conclusões da boneca, que pode ter visto coisas demais e não conta seus segredos a ninguém. É verdade. Inclusive, eu lembrei, quem aí assistia, eu acho que era na Nickelodeon, que eram uns blocos com os bonecos, uns fantoches, e aí eles cantavam, tinham musiquinhas, aí tinha uma musiquinha que era da boneca assim, minha boneca me contou montão de coisas que eu não posso te dizer. Porque contou só pra mim. Vocês lembram? Ó, a minha boneca tá aqui atrás, a minha boneca aqui, ó. A minha boneca. Falando na minha boneca, o próximo relato aqui de uma boneca assombrada, próximo Raylets, é o boneco Robert. O boneco assombrado de Key West, na Flórida. Vamos lá. Inclusive, eu já contei a história dele. Contei sim. A próxima vez que eu for contar essa história, vai ser lá na Flórida, lá em Key West. Vou no museu, vou na casa do Ginny Otto, que vocês vão saber quem é já já. Vou filmar tudo pra vocês. Vou contar a história dele de lá, pra fazer um vídeo maravilhoso desse, do jeito que vocês merecem. Já aproveita e se inscreve no canal se você não é inscrito. E se você amou, já deixa o seu like. Mas a gente ainda tem que viajar. A gente vai viajar esse ano. Calma, relaxa. Inclusive, imagina vocês com a gente lá. Vocês iam gostar se a gente fizesse uma viagem junto! Imagina a gente viajando com vocês. Eu quero. Gente, ia ser sensacional fazer uma viagem com vocês. Ia ser incrível viajar com vocês. Imagina 12 dias, 15 dias pra visita o Museu dos Warrens, visita o boneco Robert. A gente pode ir pra Inglaterra. A gente pode ir pro Egito. Imagina a gente viajando junto pro Egito. Com os aliens, vamos levar esse alien, eu vou levar esse, eu vou levar esse, vou levar todo. E vocês, e nós juntos, tudo lá, nas pirâmides, tudo. Ai, gente, ia ser sensacional, Comenta se você ia gostar, que eu ia ser sensacional. Trancafiado em um expositor sufocante de vidro no museu Fort East Martello, há um morador de pavio curto e um século de idade de Key West, Flórida.
A história de Robert começa por volta da virada do século XX, quando um menininho ganhou ele de presente da criada da sua casa. Aqui já tem um erro que eu queria comentar com vocês. Porque o boneco, ele foi presente de aniversário da mãe e do pai do menino. Então, a gente reformula, tá? Porque no próprio museu, no próprio site do museu, o próprio cara que vive com o boneco Robert, vive que eu digo tá sempre ali com o boneco Robert, e próprios documentários sobre o boneco Robert, documentários reais, assim, de TV, de canais sérios, falam que ele ganhou da mãe e do pai. Inclusive tem até um porquê que eles tinham viajado para a Alemanha, porque esse boneco provavelmente veio da Alemanha. Tem até uma coisa por trás aí. Com um pouco mais de 1,20 m de altura, é verdade, isso, ele é bem grandão. O boneco foi feito à mão para lembrar o seu homônimo. Na verdade, não. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui. A criança de nome Robert Eugene Otto, ou Eugene Otto, com um rosto macio, pintado e de garboso uniforme de marinheiro. Na verdade, que tem... Gente, eu tô me incomodada um pouco com essa história, porque também tem comprovação e tem foto. Tem foto. Quem deu essa roupa de marinheiro para o boneco foi o próprio menino, foi o próprio Eugene Otto. Porque essa roupa era dele. Tem até uma foto do Eugene Otto criança com essa roupa de marinheiro, com a mesma roupa de marinheiro do boneco Robert. Vamos pular um pouquinho essa parte, pelo menos eu contei aqui a versão real para vocês. Os Otto eram uma família rica que construiu a casa que seria conhecida como a Casa do Artista em 1898. Embora desfrutassem de privilégios na pequena ilha, havia o rumor de que o senhor e a senhora Otto não tratavam muito bem os empregados da casa. Uma empregada, que diziam ter vindo de uma ilha rica em tradição voodoo, fez o boneco para o menininho com um propósito. Na verdade, ela não fez o boneco. Eu não quero mais essa história. Ai, gente. Bom, tem um outro rolê. De que ela poderia ter engravidado do dono, mas perdeu o filho, que ela estava grávida, ou perdeu a filha dela. E aí dizem que ela ficou com raiva, então amaldiçoou o boneco do menino, ou quis que a alma do filho dela fosse pro boneco. Mas, enfim, não vamos demonizar o voodoo, porque o voodoo tem outra brisa, é outro rolê. Inclusive, posso explicar também para vocês em um outro vídeo. Vamos voltar aqui. O Gene e o Robert eram inseparáveis. O Gene batizou o boneco com seu primeiro nome. Isso sim, o próprio menininho se chamava Robert Eugene Otto, e deu o Robert, o seu primeiro nome pro boneco. E falou assim, não quero mais ser chamado de Robert, meu nome agora é Gene e o boneco é o Robert. E o Gene brincava com o Robert o tempo todo. Substituía as outras crianças pelo fake smile sorridente de um menino de verdade. Frequentemente visto com a família em passeios ou sentado à mesa ao lado de Gene nas refeições, Robert não demorou a se tornar mais do que um brinquedo. Em pouco tempo, os criados passaram a sussurrar entre si que o menino conversava com Robert quando estava sozinho no quarto. Com a porta fechada, se esforçava para entender as palavras em voz baixa através da madeira, apenas para ouvir a resposta de uma voz completamente diferente da de Gene. Alarmados, observavam e esperavam o que aconteceria a seguir. A mãe do Robert também começou a reparar nisso, porque ela reparou que o filho não estava mais brincando com nada, ficava falando sozinho no quarto, ela reparava também nisso. Eventos inexplicáveis começaram a acontecer na casa. Itens sumiam e quartos desocupados eram destruídos com as roupas de cama espalhadas. Os outros brinquedos de Gene também sofriam. A família ouvia risadas tarde da noite e encontravam os demais brinquedos quebrados e desfigurados na manhã seguinte. Porém, cada vez que Gene tinha de ser punido, culpava o boneco. Com a insistência do filho de que o boneco era o responsável, os pais começaram a se sentir incomodados perto do sorriso de Robert e se perguntavam se as risadas que ouviam pela casa, em vez de pertencerem ao filho, não eram do amiguinho estofado com lã.
Pessoas próximas à família estavam ocupadas. O apego de Ginny ao boneco não era normal e a destruição que vinha com ele tinha de ser impedida. Convencida da influência negativa de Robert sobre seu filhinho, a família baniu o boneco para o sótão, embalado em uma caixa grande. Pouco tempo depois, uma tia faleceu de derrame e, ainda que ninguém acreditasse de verdade que o boneco teve algo a ver com isso, ninguém quis correr o risco. Robert voltou para o lado de Ginny outra vez. Os pais de Ginny faleceram e ele continuou a morar na casa com o companheiro de infância. Na verdade, o Ginny, ele foi para a França, foi para Paris. Os pais ainda eram vivos. Ele foi estudar arte em Paris e arquitetura, se eu não me engano. Se casou lá em Paris. E quando a mãe dele estava bem ruinzinha, ele voltou para Key West e morou lá na casa de infância dele junto com a esposa. Tá? Crianças em idade escolar corriam da enorme casa na esquina da Eaton Street com medo dos olhos vítreos de Robert no torreão. Afinal, Ginny se casou e se tornou um artista conhecido em Key West. Isso sim, ele também virou arquiteto de Key West. Sua esposa Anne, contudo, não estava pronta para compartilhar a vida com o boneco que lhe dava arrepios. Por isso, insistiu que Robert voltasse ao sótão. Ginny deu à vontade da esposa, mas sabia que o boneco não resistiria do melhor amigo tão facilmente. Na calada da noite, o casal ouvia corridas no sótão e risadas desvairadas de crianças ressoar pela casa. Amigos do Otto pararam de visitá-los com medo de que ou veriam correr escada acima e seguir para o sótão. Conforme o casal envelhecia, o controle de Robert sobre os membros da família aumentava. Dizia-se que Ginny passava a maioria dos dias no quarto de infância no torreão, brincava com Robert e mantinha a natureza maligna do boneco à distância. Após a morte de Ginny Otto, em 1974, a esposa colocou a casa do artista para alugar, que hoje em dia se chama Casa do Artista, na época não se chamava. Ela colocou a casa para alugar com a condição de que o boneco permanecesse intocado no sótão. Histórias rodopiavam ao redor de risadas e passos misteriosos ouvidos no cômodo superior. O povo da cidade estava fascinado, ainda que assustado, com o que acontecia na grandiosa casa. Inquilinos nunca permaneciam por muito tempo. Desconfortáveis em compartilhar o espaço com o boneco possuído, se mudavam bem depressa, tão logo se dessem conta de que o brinquedo poderia persegui-los. Disse que o encanador que trabalhava no sótão contou que o boneco riu às suas costas. Quando se virou, percebeu que Robert atravessou o cômodo. Ele afirmou não sentir medo, mas admitiu que é provável que algumas de suas ferramentas ainda estejam lá em cima. Fez bem. Mesmo quando a casa esteve vazia, os vizinhos contaram histórias de risinhos malignos. Também alegam ter visto o boneco correr de uma janela até a outra no quarto do torreão para encarar quem passava na rua. Mais tarde, naquele ano, a casa foi vendida para Myrtle Reuter, que encontrou o boneco na caixa e o manteve junto a si como seu próprio melhor amigo. Isso é verdade, ela fez isso mesmo. 20 anos depois, a senhora Myrtle o doou para o Museu Fort East Martello e compartilhou histórias... Isso é verdade também. E compartilhou histórias de como acreditava que Robert se movia pela casa por vontade própria. Conforme Robert se acomodava em seu novo lar, o notório boneco se transformou em celebridade. Enquanto fica sentado em expositor especial, cartas de visitantes cobrem a parede atrás dele, se desculpando por desacreditarem de seus poderes e relatam as subsequentes ondas de azar. Enquanto está ali, aparentemente à espera do próximo visitante, assusta aqueles que viajam para ver o boneco. Câmeras falham e aparelhos eletrônicos não funcionam direito se as pessoas não pedirem permissão para fotografar esse estranho brinquedo. Disse, porém, que se perguntar com educação, ele inclina a cabeça para o lado e lhe dá permissão para começar. Diversos grupos de caça-fantasmas e a imprensa já tentaram desvendar o mistério de Robert. Investigadores da Sociedade Paranormal do Atlântico, TAPS, siga em inglês, durante a filmagem de um dos programas, relataram encontrar aura azul e roxa ao redor do boneco. É verdade, tiraram até foto da aura do boneco.
Auras não são encontradas em voltas de objetos inanimados. Então, como conseguiu emitir energia suficiente para ser capturada em filme? Pode ser que sim, tá? Pode ser que tudo tem aura, tá? Tudo tem um negocinho ali, viu? Tá, a espiritualidade fala que pode ser que sim. Há histórias de seu rosto passar de um sorriso gentil para carranca de irritação e malevolência, encarando aqueles que zombaram do boneco cara a cara. Quando procuram Robert para responder a alguma pergunta, os visitantes do museu relatam sonhar com coisas terríveis, onde o Robert lhes dá o que querem, mas de maneira mais assustadora possível. O boneco sumiu algumas vezes e foi reencontrado dentro do expositor algum tempo depois. Quem sabe foi visitar a casa do artista para ver como o antigo lar, agora pousada, está. Se faz isso mesmo, talvez encontre o espírito de Anne, que dizem vigiar o quarto do torreão desde a partida de Robert. Hóspedes da pousada contaram aos funcionários que sentiram presença bondosa que cuidou deles no quarto enquanto dormiam ou que ouviram passos suaves, talvez de olho no retorno iminente de Robert. Embora em exibição permanente no Museu Fort East Martello o ano todo, o museu convida visitantes curiosos à exibição especial do seu artefato mais famoso todo mês de outubro, no Museu da Casa da Alfândega, sede da Sociedade das Artes e Histórias de Key West. Durante esse mês, disse que o boneco fica mais ativo, tanto que os funcionários do museu deixam balas de hortelã dentro do expositor para incentivá-lo a se comportar bem e não conseguem explicar por que algumas balas sumiram durante a noite. Por que bala de hortelã? Chegamos ao último caso, que é a Ilha das Bonecas. Uma ilha no emaranhado de canais, no distrito de Xochimilco, ao sul da cidade do México, é onde os pesadelos berbericam uma margarita antes de voltar ao trabalho. Milhares de bonecas com membros perdidos ou substituídos pelo braço ou pela perna de alguma outra balançam com delicadeza ao vento suave e recebem visitantes com seus olhos mortos. As árvores estão repletas de corpinhos pendurados, em glória mutilada, oferenda à menininha que se afogou nos canais ao redor do lago Texuilo, na década de 1920. Dom Julian Santana Berrera, que se recolheu à ilha deserta no final da década de 50, fez daquela língua de terra seu refúgio para escapar da pressão da família e da sociedade. Olha, você vê que o Into the Wild, né, na natureza selvagem, existe desde sempre. Aguentava a pressão da família e da sociedade. Lá aprendeu com os mais próximos as lendas sombrias da menina que sucumbiram às águas e morrera enquanto brincava com amigos. E que seu espírito continuou a brincar nas margens do canal, se recusando a passar para o outro lado. Sozinha na ilha, Barreira ouviu a voz da criança morta. A menina solitária pediu que encontrasse bonecas para ela brincar. Dentro, em pouco, revirou os canais e retirou das águas bonecas descartadas e indesejadas enquanto flutuavam a esmo. E revirava aterros sanitários nas raras viagens que fazia ao continente para mantê-la feliz e evitar enlouquecer. Por 50 anos, Barreira levou bonecas para a menina fantasmagórica e acreditou que a voz sussurrante agora o protegia dos espíritos que invadiam as bonecas. Com as cabeças girando nos nós das cordas ou dos postes em que empalara os corpos macios, as bonecas agora torturavam Barreira em vez de apaziguar o espírito da criança. À medida que a floresta reivindicava os corpos de brinquedo, elas se desintegravam sob o clima rigoroso. Bolhas de sol marcavam os rostos de plástico ao mesmo tempo em que o mofo se prendia ao tecido dos vestidos e apodrecia qualquer resquício de amor que outrora se apegara à boneca pelo abraço de uma criança tempos antes. Aranhas invadiram as cabeças ocas e seus ninhos preencheram as cavidades dos olhos arrancados por pássaros ou perdidos nas correntes do canal. Vozes chamavam por ele para que se juntasse a elas nas profundezas sob os redemoinhos lamacentos do canal. A ilha foi esquecida com o tempo,
Barreira continuou a construir ali o seu lar com as bonecas, até ergueu uma pequena cabana para proteger as mais estimadas delas das intempéries e, ao mesmo tempo, deixar a menina fantasma feliz e apaziguar os espíritos malignos. Em 1990, a área foi declarada Patrimônio Cultural e o tráfego fluvial ao longo do canal retomado. Logo, a ilha se tornou conhecida como La Isla de las Muñecas, a Ilha das Bonecas. Quem passou por lá ouviu vozes conforme e afirma que elas vinham das bonecas, enquanto que encaram os intrusos dos poleiros nas árvores. Em 21 de abril de 2001, Barreira e o sobrinho Anastácio pescavam na ilha. Depois de ir cuidar de algumas tarefas, Anastácio retornou mais tarde e encontrou o tio na água, com o rosto virado para baixo. Flutuava no mesmo canal onde a criança se afogara anos antes. Isso sim que é um plot twist. Boatos dão conta de que seus espíritos vagam pela ilha. Enfim, acompanhado da menina de quem cuidou tanto tempo. A ilha é aberta a visitantes para que caminhem ao longo do antigo santuário. Anastácio recebe qualquer um que faça a longa viagem e queira ouvir as histórias de como as bonecas parecem ganhar vida depois que o calor do dia se extingue. As vozes impelidas por sobre as águas, pedindo que você se junte a elas. Eu gostei, gente. Eu gostei desse primeiro episódio. Eu quero visitar agora a Ilha das Bonecas. Eu iria visitar, faria um rolê, super conversaria com esse Anastácio se ele ainda estiver vivo, pra saber as histórias, é óbvio. Olha a riqueza de detalhe que você vai ter, sensacional. Agora eu quero pesquisar pra saber se o Barreira foi enterrado ali na ilha ou não, ou enterrado em algum outro lugar. E assim finalizamos o nosso primeiro episódio do Clube do Livro da terceira temporada, lendo o livro Objetos Sobrenaturais. Amados, eu amo muito vocês, muito obrigada por vocês terem ficado comigo aqui até o final. Comentem o que vocês acharam dessas histórias e quais desses casos é o seu preferido. O do Scooby-Doo foi chocante, foi algo positivo, foi algo que ela interpretou como o pai dela falando com ela, foi algo realmente arrepiante mesmo. Então é isso, meus amados, até a semana que vem. Semana que vem temos Pod Brisa ao vivo, temos vídeo novo no canal com mais histórias completas aí dos personagens de Todo Mundo em Pânico e é óbvio, o segundo capítulo do Clube do Livro, que eu já vou dar spoiler pra vocês. Próximo episódio será sobre ossos amaldiçoados. Nossa! Eu tô muito feliz, tô muito animada. Quem também tá animada, comenta aqui. Eu amo muito vocês. E eu já esqueci as palavras finais. Eu falei várias palavras finais pra vocês agora. Escolhe uma dessas duas aí que eu falei e comenta aqui embaixo. Um beijo, ótima semana, ótimo final de semana pra vocês. Amo muito vocês. Beijo no coração quentinho e até o próximo vídeo. Beijos!